o direito de petição, né, o direito de pedir ao Estado juiz, né, o direito petitório, escrever uma petição para o Estado juiz, senhor, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de uma das varas cíveis, né, de nossa comarca ou de nossa egrégia região administrativa, vimos respeitosamente requerer a vossa excelência, Estado juiz, né, aí qualifica, diz o nome da ação, em face de. Isso na seara civil, isso no processo civil, né? Bom, todos têm o direito de pedir. Todos, qualquer do povo, qualquer cidadão, né, que detém direitos e deveres poderá fazer um pedido. O direito petitório, o direito de petição está na Constituição Federal e é garantido a todos. Mas não significa que ele será deferido, não significa que ele será atendido. Ele poderá ser atendido, poderá ser deferido ou poderá ser indeferido. E quando este pedido será indeferido? Embora ele sempre será analisado por conta da Constituição, que diz que todos têm direito a acesso à justiça, todos têm direito a fazer o pedido. Mas esse pedido atende às condições da ação. Lembrando que a ação é um conjunto de atos, né? A ação processual, o processo é um instrumento de atuação do Estado, que é o conjunto de atos que nos levará a uma sentença, nos levará a uma decisão. Que decisão é essa? Decisão do Estado juiz, atendendo ao cidadão. Mas esse Estado juiz atenderá ao cidadão se este pedido estiver adequado com as 3 condições básicas de procedibilidade da ação. Quais são essas 3 condições básicas de procedibilidade da ação? Anotem aí. Número 1. Primeira condição de procedibilidade da ação. Dentro das 3 condições da ação. Número 1 é a possibilidade jurídica do pedido. O que é a possibilidade jurídica do pedido? Como isso acontece na prática? Né? E a pergunta que já vem logo, né, com a resposta. O que é possibilidade jurídica? Quando o pedido é possivelmente jurídico e quando ele não é possivelmente jurídico. Ora, do ponto de vista da possibilidade jurídica do pedido, podemos dizer que é a ausência de vedação expressa em lei ao pedido formulado pelo autor em sua inicial. Todo autor formula 2 pedidos em uma petição inicial. O pedido imediato é o de direito material, formulado contra o réu, visando a entrega do direito objetivo violado, não é? Já o pedido imediato de natureza processual é aquele formulado contra o Estado juiz, pelo qual exige o autor o proferimento de uma sentença de mérito que sujeite o réu à observância e entrega do bem da vida. Vamos falar do bem da vida, então. O que é o bem da vida? Então, fulana de tal, através de seu representante legal, de seu advogado, né, contrata o advogado e fala: doutor, quero me divorciar. Então, o bem da vida é o divórcio. Este é o pedido imediato, né? É o divórcio de maneira geral. Existem requerimentos alternativos, aleatórios, outros requerimentos além do divórcio, como guarda dos filhos, como pensão alimentícia, que pode ser incluída neste divórcio, partilha de bens, que são pedidos secundários, fora o bem da vida, que é o pedido imediato, o principal. Este bem principal, né, para que ele seja atendido, deve ser um bem de possibilidade jurídica, possivelmente enquadrado na norma, enquadrado na lei. Se não estiver enquadrado na norma, se não estiver enquadrado na lei, ele não será um pedido possível, juridicamente possível. Ora, vamos para aqueles exemplos assim esdrúxulos, né? Que você pega no ar e fala assim: não, agora entendi, ficou fácil, não precisa de nada disso, né? Pedido possivelmente jurídico.
o autor do pedido, lembrando que direito de petição todos nós temos, é constitucional, pode sempre pedir para o Estado juiz. Agora, se ele vai atender ou não, ele verificará a possibilidade jurídica do pedido. Então, numa sexta-feira de carnaval, o fulano foi na biqueira, ou na lojinha, ou na... como é que é o nome? Depende do lugar, né? Aqui em Brasília, não sei qual que é o nome, né? Mas em São Paulo o pessoal chama de biqueira, no Rio de Janeiro no pé do morro, e etc e tal, na lojinha e tal. E comprou droga. Qual a droga que comprou? Comprou cocô de cavalo. Enganado. Fui enganado, né? Paguei R$100 e veio uma trouxinha de cocô de cavalo. Achei que era THC puro da NASA, mas aqui é boca, né? Eu tô falando do chá de que é boca. Mas era cocô de cavalo. E aí, como é que funciona? E aí ele faz uma petição e reclama para o juiz, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? E reclama, né? Dizendo que comprou, fala que houve um vício ali oculto no produto, né? E ainda alega fundamentos do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, é possível pedir ao Estado juiz para que o Estado juiz reconheça uma situação de consumo, de vício de consumo, de engano no vício de consumo, por conta de um objeto ilícito, que é o caso de compra de entorpecentes? E a pergunta e a resposta é óbvia, né? Não. Então, portanto, a possibilidade jurídica do pedido é inviável pedir esse tipo de coisa para o Estado juiz, por ser um pedido juridicamente impossível. A possibilidade jurídica do pedido não existe por conta de que não existe previsão legal. Não se pode pedir isso na justiça. Então a possibilidade jurídica de pedido é nenhuma. Embora ele tenha direito de petição constitucional, né, na hora da análise, desta análise, ajuizando a demanda, né, ele irá ajuizar, mas não terá segmento por não atender a primeira condição da ação, que é a possibilidade jurídica de ver este pedido atendido. Tranquilo? Depois nós voltamos nesse número 1. Número 2, legitimidade. Legitimidade. O que é legitimidade? Segunda condição da ação, o que é legitimidade? Legítimo para figurar em uma demanda judicial são os titulares dos interesses em conflito. Quem são os titulares de interesses em conflito? No caso do divórcio, né, os titulares são ao requerente e requerido, ou divorciando e divorcianda, ou divorcianda e divorciando, depende de quem entrou, né? No caso em tela que eu falei aqui agora, nós citamos a mulher entrando com o divórcio contra o homem. Então a divorcianda requerente, né, do divórcio contra o divorciando requerido do divórcio. Então, estas são as partes legítimas para propor, né, um contra o outro a ação. E aí, vamos àquele exemplo esdrúxulo de novo, que é para fixar o exemplo, para fixar na prática. Pela prática nós entendemos o conceito, né? Então, primeiro eu vou repetir o conceito, depois eu vou dar um exemplo, né? E vou falar do divórcio, né, de uma forma assim que fixe o aprendizado e o conteúdo. Olha só. Então, segunda condição da ação, legitimidade. Legítimos para figurar em uma demanda judicial são os titulares dos interesses em conflito. Quem são os titulares dos interesses em conflito? Divorcianda contra divorciando, no caso do divórcio, né? Citando o divórcio como exemplo. Bom, e aí a divorcianda entra contra o divorciando. Correto, legítimo, perfeito. Parte legítima para propor o divórcio. Prova-se o casamento através da certidão de casamento e bens e filhos e etc e tal. E transcorre normalmente, né, a parte legítima A contra a parte legítima B. A divorcianda contra o divorciando. Legítimo. Segunda condição atendida. Pedido possivelmente jurídico, divórcio é possível, número 1. Número 2, legitimidade, né? Divorcianda contra divorciando. Ponto. Tranquilo. Não há nenhum problema nessa questão, né? Então, 2 itens atendidos. Então, 2 condições da ação que dão procedibilidade à continuidade da ação. Ok. Agora, o contrário. Quando que não é legítimo para propor o divórcio? Não é?
Vamos supor que a mulher tenha, né, já estão separados de fato já há algum tempo e ela já tem um relacionamento novo, né? É possível isso? É possível, acontece muito, claro, né? A vida segue, né? A vida anda, né? A fila anda, né? A fila andou, não é? E aí ela já tem. E aí ele, inconformado, né? Ele, o namorado dela, inconformado, mas você não separa, você não resolve essa questão, né? Precisa resolver logo para que nós possamos nos juntar, nos casar. Aí ela fala, não, mas nós já estamos juntos, já estamos inclusive morando juntos. Não, mas você tem que resolver a questão, não é? Do papel, né? Tem que fazer esse divórcio. Ele fala para ela. E aí o que ele faz? Um belo dia, ele contrata um advogado e ele entra com o divórcio para ela. E aí, doutores? É possível? É possível ele, o namorado dela, entrar com o divórcio para ela, já que ela não se divorcia do ex-marido? É possível? Ele é legítimo para propor esse divórcio? Ele é parte legítima na ação? Ele figura na certidão? Olha que exemplo esdrúxulo, né? Como eu falei, né? Esse tipo de exemplo é o que a gente fixa na mente, né? Olha que exemplo. Ele figura na certidão de casamento? Não, óbvio que ele não figura na certidão de casamento. Ele é parte, do ponto de vista legal, da lei, ele figura na certidão de casamento, ele poderá, ele faz um pedido para o Estado juiz. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito civil de uma das egrégias varas de família desta comarca, ou região administrativa, como se fala no Distrito Federal, né? Venho respeitosamente, né, eu, fulano de tal, requerer o divórcio em face do outro fulano, porque eu preciso me casar com a minha atual companheira. Pronto, esse é o pedido. É possível? O Estado juiz vai reconhecer esse pedido? E a resposta é não, óbvio que não. O Estado não vai reconhecer esse pedido, de forma alguma irá reconhecer esse pedido por conta do quê? Da falta de legitimidade para reconhecer. Ele não é parte legítima na relação entre divorciando e divorcianda, né? Ele é parte ilegítima, manifestamente ilegítima. Então o juiz não reconhecerá, conhecerá da ação, mas não terá procedibilidade, porque faltará uma das condições da ação. Qual a condição da ação que falta? Legitimidade de parte. A parte não é legítima para propor a demanda. Vamos dar um outro exemplo, saindo do divórcio? Para não ficar nessa questão do divórcio, vamos falar de uma cobrança, né? Eu tenho uma cobrança. Eu tenho um cheque. Cheque não, vamos falar de promissória. Eu tenho uma promissória, uma nota promissória. E esta promissória, o devedor prometerei que pagarei a fulano de tal a promissória no valor de X reais. Uma promissória, uma nota promissória. Esta nota promissória, né, é de fulano para ciclano. Tem lá os dados na promissória, está escrito lá, né? Aí vamos dizer que essa promissória não está endossada. Atrás dela não existe referência a um novo credor, a um novo devedor. Não, é fulano e ciclano. Tício e Mévio, né? Como se fala por aí, né? Então, Tício contra Mévio. Não é Tício contra José, nem Tício contra Caio. Não, é Tício contra Mévio, não é? Mas Caio achou a promissória na rua e falou, opa, R$1.000, vou entrar. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, eu, Caio, proponho contra Mévio, né, no lugar de Tício, a cobrança dessa promissória. Porque Tício perdeu a promissória e é problema dele. Agora eu, Caio, vou receber contra Mévio. Olha o exemplo, que horrível, né? Tem vergonha falar isso, né? Mas, na prática, isso pode acontecer? Pode acontecer. Uma parte ilegítima, que não tem endosso, que não consta como credor, né? Que não tem a ver com a relação negocial ali, envolvendo aquela nota promissória, mas ele cobra. Acontece na prática? Acontece. Já peguei casos? Já peguei casos. Já peguei vários, inclusive, não foi um, não. Né? Da ilegitimidade de parte. Né? A parte ilegítima cobrando um crédito que não lhe pertence. Que não figura ali ele na relação comercial, não figurará também na relação processual, sequer há endosso ou transferência do título de crédito. Não existe isso, né? Um assunto um pouquinho mais complicado que envolve direito empresarial, comercial, como queiram, né?
Mas é isso, é um segundo exemplo. Agora vamos para a terceira condição da ação, da procedibilidade da ação, para que o processo possa fluir dentro do judiciário, para que o instrumento processual, que é o processo, que é o instrumento do Estado, o instrumento que o Estado diz o direito, o instrumento que o Estado o juiz diz o direito, né? Jurisdição, jurisdictio, né? Dizer o direito, o Estado o juiz, que não é uma pessoa, mas é o Estado dizendo o direito, né? Deverá atender a essa terceira condição da ação. Falamos da primeira, qual que é a primeira? Possibilidade jurídica do pedido, número 1. Número 2, legitimidade de partes, né? E número 3, interesse de agir. Terceiro agora, interesse de agir. Olha só, eu fiz um negócio, agora vou partir logo para o exemplo, né? Eu vou dar o conceito primeiro. O interesse de agir depreende-se da análise do binômio necessidade-adequação. É necessário? É adequado? É adequado? É necessário? Não é? Como funciona isso, né? Eu devo exigir e devo demonstrar, né? Devo demonstrar o requisito da utilidade para o preenchimento da condição da ação, que é o interesse de agir. Qual é a condição que a ação, esta terceira condição, né, exige que eu declare no processo para o juiz? Ficou complicado, né? Vamos descomplicar, né? Vou dar o exemplo clássico, né, do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso acontece muito no INSS, né? A pessoa tem direito à aposentadoria porque preenche os requisitos da lei previdenciária, né? Preenche lá todos os requisitos para a aposentadoria. E ela procura o advogado, seu representante processual, e fala: doutor advogado, doutora advogada, eu já tenho direito de aposentar, parece que eu tenho direito de aposentar, e eu quero me aposentar, né? Mas o INSS não vai me conceder a aposentadoria, então eu quero que o senhor entre com ação, né, na Justiça Federal requerendo a minha aposentadoria. E o advogado desatento, a advogada desatenta, não é um exemplo, pessoal, só um exemplo. Acontece isso na prática, acontece. Acontecia muito no passado, hoje acontece menos, mas ainda acontece, né? E aí verifica-se a possibilidade jurídica do pedido e verifica-se que a pessoa realmente tem direito à aposentadoria. Tem idade, qualidade de segurado, pagou todos, né, tudo certinho, na média ali tem X direito, né, a receber e etc e tal. Do ponto de vista legítimo, a parte é legítima para requerer. Segurada do INSS com qualidade de segurado, com tempo exigido, né, a carência legal, todos. Então, do ponto de vista da capacidade processual, atendido. Do ponto de vista da legitimidade, parte legítima contra o INSS. E aí se faz a demanda, se faz a ação. Lembrando que a ação é um conjunto de atos que nos levará a uma sentença. Mas, ao já despachar na inicial, primeira coisa que o juiz vai verificar, a possibilidade, as condições da ação, o juiz irá verificar. Então, verifica-se que há a possibilidade do pedido, né? É possível, juridicamente falando, se requerer a aposentadoria, porque a pessoa preenche as condições de aposentada, né? Tempo de serviço, contribuições pagas ou via CTPS ou via guia da Previdência. Se for funcionário público, também tem lá a contribuição de funcionário público. Enfim, todos os requisitos preenchidos, possibilidade jurídica do pedido, portanto, ok. Número 1. Número 2, legitimidade. A parte é legítima? Do ponto de vista legal, sim, né? Trabalhador, né? Ou não trabalhador, do ponto de vista, vamos dizer assim, né? Do registro de CPS ou de concurso público, mas como contribuidor autônomo, portanto, segurado da Previdência Social, portanto, parte legítima para figurar em uma demanda judicial, né? De interesses em conflito, né? Ela diz que o INSS não vai aposentar e entra com a demanda. Então, número 2, atendido. Agora vem o número 3, interesse de agir. Chega na mão do Estado juiz. E o juiz analisa a petição e fala: olha, me parece que está tudo ok, né? Possibilidade jurídica do pedido, interesse, legitimidade. Agora, do ponto de vista do interesse de agir, não é?
Aí o outro lado rebate, o outro lado fala: excelentíssimo senhor doutor Estado Juiz, né? Vimos aqui alegar carência de ação, carência do interesse de agir. Porque a pessoa, embora tenha direito à aposentadoria, embora seja parte legítima, em nenhum momento ela veio na nossa agência requerer a aposentadoria. E está dizendo que nós negamos. Nós não negamos, nós nem sabíamos que ela queria aposentar. E a aposentadoria não é automática, correto? Correto, doutores, acompanhando o raciocínio? A aposentadoria não é automática, não é assim, no estalo. Não é automática. Tem que haver um requerimento. E a pessoa não requereu e partiu direto para a justiça com uma demanda, exigindo multa, danos e etc. E correção monetária, e juros e multa. Perceberam? Carece do interesse de agir. Em nenhum momento ela agiu dizendo: olha, né, bate na agência do INSS, pega a fichinha, pega a filhinha, assiste a televisão, ar-condicionado que não funciona, toma um cafezinho, vai pra fila, requer aposentadoria, ponto, tranquilo. Faltou isso. Como é que pede a aposentadoria se não foi feito o pedido? Aí o INSS fala: não, mas nem pediu. Como é que a gente negou? Nós não negamos. Carece de ação, carece o interesse de agir. O termo é esse, interesse de agir. Então, o interesse de agir depende da análise da necessidade, da adequação. Havia necessidade, sim, de requerer na agência antes de ingressar na justiça, né? Porque senão você entra na justiça dizendo o quê? Que não foi atendido, quando na realidade você nem requereu. Portanto, está aí o interesse de agir. É isso o interesse de agir, né? Portanto, doutores e doutoras, faltando qualquer das condições da ação, uma das três, qualquer uma. Primeira, possibilidade jurídica do pedido. Segunda, legitimidade. Terceira, interesse de agir. Faltando uma das três, ou duas, ou as três, né? Normalmente falta uma. Aí, extingue-se o processo. Direito de petição, direito constitucional. Você pode pedir qualquer coisa para o Estado juiz. Agora, se o processo terá procedibilidade, se a ação terá atos que nos levará a uma sentença lá, né, de mérito, aí é outra situação. Tranquilo? Alguma dúvida?